Boa noite, pessoal. Vamos a mais um momento nosso aí de devocional. O pessoal tem gostado, elogiado. É tudo para a graça de Deus, né? Essa foi uma semana muito difícil, porque eu desenvolvi sintomas gripais na segunda-feira. Dor de garganta, congestão nasal, mialgia. Então, uma certa alteração no gosto do alimento. Busquei atendimento na quarta e coletei o exame, fiquei em isolamento dentro do meu quarto a semana inteira, para não transmitir para a Paula nem para minha enteada. E com a glória de Deus, com a graça de Deus, o exame foi negativo. E eu estou bem, estou assintomático hoje. Isso me fez meditar num salmo muito famoso da Bíblia, que é o Salmo 91. Aliás, esses dias foram de muita reflexão. Às vezes a gente tem que parar um pouquinho para refletir na vida. Nossa vida é uma loucura, essa correria toda, e a gente tem que parar um pouco, né? Então, o Salmo 91, no seu primeiro versículo, ele fala o seguinte: que aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. E eu fico pensando que às vezes a gente não para estudar e para pensar na grandiosidade do Deus ao qual a gente se dirige e deposita as nossas esperanças. Esse termo do Salmo Altíssimo era muito utilizado no Velho Testamento. Ele denotava a grandiosidade de Deus. E quais são as características? Muitos livros de teologia eles colocam como atributos de Deus. Atributos talvez não seja um termo tão bom. O Berkhof, que é um autor muito conhecido, ele coloca como as perfeições de Deus, que também era um pouquinho citado por João Calvino. E quais são as perfeições de Deus, né? Me leva a meditar. A grandiosidade dele. É um Deus que é um Deus infinito. Ele é autoexistente, quer dizer o seguinte, que ele transcende o tempo e o espaço. O tempo foi inventado por ele, então ele não tem tempo. Ele é um eterno sou, um eterno presente. E ele é autoexistente. O que quer dizer isso? Ele independe de qualquer coisa para sua existência. Ele não depende de nada. Nós chamamos isso em teologia de aceidade de Deus. Então é um Deus que é eterno, transcende o tempo, ele é grandioso, o espaço não contém ele. Então ele está com todo o seu ser, em todas as moléculas e espaços e átomos do universo, ele está presente com todos os seus atributos. Então ele também transcende o espaço. Ele não tem um corpo, ele não tem matéria, ele é invisível. Quando você vê na Bíblia, porque a mão de Deus pesou, isso é uma coisa que nós chamamos de antropomorfismo. É uma acomodação de linguagem para que a gente possa entender a Deus. Ele usa para que nós, como seres limitados que somos, nós possamos entender a Ele. Então, esses atributos são chamados de atributos incomunicáveis, que também é uma classificação um pouquinho discutida, mas eu vou usar. São os incomunicáveis, são atributos exclusivos de Deus. A sua infinitude, a sua autoexistência, a sua eternidade, a sua grandiosidade, a sua majestade. Existem, e da mesma forma, assim, você comparando isso com nós, seres humanos limitados, nós temos corpo, nós temos matéria, nós somos limitados pelo tempo, nós somos limitados, nossa vida não é eterna, nós morremos. Até perdi alguns colegas essa semana que morreram. Mas nós somos eternos, nós somos independentes da graça dele para viver. Então, ao mesmo tempo que nós temos um Deus altíssimo e grandioso, nós temos um Deus que nos concedeu atributos que são semelhantes ao dele, que aí nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus. Quais são esses? Sabedoria, bondade, amor, misericórdia. São atributos que são comunicáveis. Por que eu estou falando isso em cima do Salmo 91? Porque para você ter abrigo no Altíssimo, ou no esconderijo do Altíssimo, como algumas pessoas colocam, como encontrar abrigo perante o esconderijo, ou na habitação
esse Deus tão grandioso e tão incompreensível? Em primeiro lugar, Ele permite isso. Ele chama você hoje para encontrar abrigo no esconderijo dele. Do Altíssimo, do Todo-Poderoso, do Onipotente. Ele te chama hoje, meu amigo. Então não recuse, não resista ao chamado de Deus na sua vida. Porque você só vai encontrar abrigo no Deus Todo-Poderoso, perante o Deus eterno, imutável, se Ele assim desejar, se Ele assim dispor, se Ele assim designar, decretar. Porque Ele se dá a revelar para quem Ele quer. Então, se Ele está se revelando para você, é porque Ele quer que você habite com Ele. Mas como habitar com alguém tão incompreensível? Então, isso vai exigir algumas atitudes nossas também. Ele te chama, mas você também tem que ter uma atitude de vontade, de orar. Como você vai ter intimidade com Deus? Com a oração, leitura da Bíblia, frequentando uma igreja, onde você vai ter comunhão com os irmãos. Nosso Deus é um Deus de relação, é um Deus trino, que se relaciona desde a eternidade, as três pessoas dele. Então nós seres humanos, precisamos de relações, e Deus quer se relacionar com você. E você, dentro de uma igreja, na relação que você tem com os irmãos numa igreja, ali você encontra Deus também. Nós encontramos Deus na relação. Então, para habitar no abrigo do Altíssimo, nós precisamos, primeiro, que Ele nos escolha. Mas e se Ele te escolheu, se Ele está te chamando? Se o teu coração arde quando a gente fala de Deus, se o seu coração agora está ardendo ao pensar nele, Ele te chama, e o Espírito Santo está enchendo sua vida, te chamando para perto dele, não resista. Venha, venha, venha. Fique em oração. Pegue uma Bíblia, leia um Salmo. Comece a ler o Novo Testamento. Faço isso com a Paula todo dia e isso tem sido tão bom para a gente. E nós temos que lembrar que nós temos um Deus que tem todos esses atributos incomunicáveis, mas Ele tem um atributo comunicável que é muito eterno e acima, em termos de qualidade em relação a nós, que é o amor. Ele te ama, meu amigo. Ele ama você. Então não resista a esse amor. Habite no esconderijo, no abrigo do Altíssimo. E o que vai acontecer? Você vai encontrar a salvação, porque esse mesmo Deus incompreensível, eterno, autoexistente, ele se esvaziou de si mesmo e encarnou na forma de homem e se entregou numa cruz por você. Para quê? Para que você tivesse salvação. E para que você encontre, a partir desta salvação, descanso para a sua alma. Eu tive esses dias agora com muito medo de estar com Covid. Meu exame foi negativo, pode ser um falso negativo. Mas duas coisas me deixavam muito em paz. Primeiro é a presença de Deus. A cada fim de tarde, eu entrava em oração, lia a Bíblia. É uma paz incompreensível que vem dentro da gente. E sabendo que se chegar a minha hora, se eu tivesse que morrer, eu vou ter a salvação, que é uma coisa muito melhor. Mas para mim, ainda não chegou a minha hora não, tá? Ainda tem muita coisa a fazer nessa vida. E tem que criar meus filhos, cuidar da Paula. E também pregar o Evangelho. Mas, como Paulo diria, para mim morrer é lucro, mas viver é Cristo. Eu quero viver porque eu quero viver ainda nesta vida o que Ele tem para mim. Então não resista. Habite no esconderijo dEle, no abrigo dEle. Não resista ao chamado dEle. Experimente a paz e o descanso que o Todo-Poderoso vai dar na sua vida, vai te fornecer. Um grande abraço, uma boa semana para todos nós, que Deus nos abençoe. E vamos orar pelos médicos, tá? Pelos colegas médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo mundo que está nessa frente aí contra o coronavírus, que isso vai passar e Deus tem uma coisa muito boa para a gente ainda, muito aprendizado para a gente. Que Deus nos abençoe. Grande abraço.